irradiação ou de tratamento à distância. Hoje, dando a segunda parte da aula número 6, técnicas de irradiação. Você que já está conosco, muito obrigada por vir mais uma vez aqui para acompanhar o nosso estudo. E caso você esteja chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e aproveite o ensejo e inscreva-se no nosso canal. E além do nosso canal do Conhecendo Espiritismo no YouTube, você pode também conhecer as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. E se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Portanto, confira. Meus queridos amigos, vamos então dar continuidade à nossa aula. Você que já nos acompanha, você deve lembrar que na aula de número 2, quer dizer, na segunda parte da aula 6, na verdade, nós vamos ver o quê? A preparação do enfermo. E nós vamos ver também as dificuldades eventualmente percebidas e enfrentadas pela espiritualidade para a execução do trabalho. Então, vamos exatamente aqui examinar a preparação do enfermo. No processo de irradiação, ocorrerá um fluxo de energia que será dirigida para uma outra pessoa, chegando ao perispírito dela. A pessoa poderá absorvê-las ou não, de acordo com a lei de sintonia, de afinidade, de merecimento e de condições específicas do momento. Vejam aqui que nós estamos dizendo e falando que a energia vai chegar até o enfermo. Ela está sendo direcionada, como nós vimos, a pessoa focaliza e vai direcionar as energias para o enfermo. Só que, a depender das condições do enfermo, da mente do enfermo, da forma, da preparação que ele tenha ou não tido, essas irradiações, esses fluidos vão atingi-lo mais ou menos, numa quantidade e numa intensidade maior ou menor. Vejam que nós colocamos aqui que a pessoa poderá absorvê-las ou não. Então, não é porque o trabalho está sendo realizado, não é porque a equipe encarnada e a equipe espiritual estão ali direcionando aquela irradiação que necessariamente ela será absorvida pelos espíritos beneficiados ou pelos que estão ali numa condição de enfermidade. Há condições a serem observadas por ele também. Então, vejam, questão de sintonia. Por que a questão da sintonia é tão importante? Porque quando há sintonia, é como se eu estivesse abrindo as portas do meu coração para receber os fluidos. Mas quando não há sintonia, eu coloco ali uma carapaça, exatamente é um campo energético vibratório que impede a captação dos fluidos positivos que me chegam. Então, o enfermo também precisa estar receptivo para que ele possa receber e absorver adequadamente a irradiação. A afinidade entre aquele que emite e a afinidade entre aquele que recebe. Afinidade, eu não estou querendo dizer que necessariamente precisam ser pessoas que se conheçam, não, mas uma afinidade de fluidos, uma afinidade perispiritual, de energia. É como se também o perispírito daquele beneficiado ele estivesse propenso, ele estivesse adequado para receber aquelas vibrações. Merecimento é importante, é relevante? Claro que sim. Porque se ele tiver merecimento para ser ajudado, para receber aquela cura, ele vai. Se ele não tiver merecimento, se não for necessário para ele, não vai. E condições específicas do momento.
Porque o ideal é que na hora do trabalho, o beneficiado, se for encarnado, ele possa estar ali também, em mentalização, deitado na sua caminha, na sua poltrona, mentalizando, se conectando com o trabalho, afinando os seus pensamentos e a sua sintonia. Se ele estiver ali fazendo outras coisas, ocupado com outras atividades, assistindo programações e fazendo, tendo conversações pouco elevadas e programações pouco construtivas, ele igualmente não estabeleceu a sintonia, criou ali um, 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 uma condição que não é acessível aos fluidos. Então, a preparação do enfermo é extremamente relevante para o sucesso do trabalho. Então, para a irradiação ser benéfica, o paciente deve estar receptivo, favorável ao recebimento da ajuda, vibrando mentalmente para melhor absorver o recurso espiritual. Logo, então, aquelas pessoas que não acreditam, que são descréditas em relação descrentes, na verdade, descrentes em relação ao trabalho da espiritualidade, ao trabalho do centro, já naturalmente estão criando esse bloqueio e muito provavelmente não serão beneficiadas com os fluidos, por mais que a espiritualidade queira, deseje, para lá direcione os fluidos. Mas se elas são descrentes, elas criam esse bloqueio. Dispostos a se melhorar espiritualmente. A ajuda da irradiação é passageira e tais recursos fixam-se e novos são acrescentados quando o indivíduo passa a ter vida cristã. É um auxílio, é um complemento, mas a cura real e verdadeira vem da mudança de vida, da renovação de propósitos, da reforma íntima que todos nós precisamos fazer em pensamentos, palavras, ações e emoções. Então, de nada adianta nós colocarmos e irradiarmos vibrações salutares que momentaneamente o enfermo se coloca ali receptivo e ele melhora e na sequência ele diz: opa, já estou bem, já posso voltar à minha antiga vida. E volta à sua vida de erros e equívocos, de insensatez e de sobreposição dos instintos sobre o espírito. Aí realmente ele vai adoecer de novo, não tenha dúvidas. Então o enfermo, ele tem que se preparar sempre, ele tem que buscar a sua melhora espiritual sempre, para que todo aquele auxílio que lhe foi ministrado possa ser naturalmente mantido pela sua nova postura, pela sua conduta no bem. Então é algo que precisa ser explicado para o enfermo, senão ele fica sempre buscando na doutrina espírita, no tratamento da irradiação, uma bengala, mas ele não procura os recursos para que ele possa caminhar sozinho. No dia e horário da irradiação, há recomendações ao enfermo para que o auxílio seja melhor. Então, recolher-se em oração. Antes do horário, uns 15, 20 minutos, já ficar ali quietinho, com seus pensamentos conectados à espiritualidade que já vai estar chegando no seu lar, procurando colocar uma música suave para que ele possa relaxar, para que ele possa mais facilmente sintonizar com a equipe espiritual. Então precisa recolher-se em oração e não ficar ali realizando inúmeras atividades na casa. Evitar discussões. Como é que eu vou estar psicologicamente, psiquicamente favorável ao trabalho se eu estiver num clima de discussões, de brigas e de desentendimentos no meu lar? Então, isso eventualmente acontece? Sim, acontece. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas procurar naquele dia controlar mais as nossas emoções. Precisamos estar vigilantes em relação àquilo que falamos,
durante todo o dia. Sabemos que é um dia especial, é um dia onde eu estou ali para me tratar, para receber um tratamento. Então eu preciso, o enfermo precisa fazer a sua parte. Talvez vocês estejam nesse exato momento pensando, mas Evelyn, isso para quem está encarnado, buscar que ele esteja mentalmente conectado, isso é mais fácil, porque nós podemos explicar, nós podemos falar. E no caso daqueles beneficiados que estão desencarnados em situações que desencarnaram muitas vezes em situações delicadas, difíceis, de sofrimento, como orientar? Claro que nesse caso nós vamos mentalizar e a espiritualidade, ao identificar, ao encontrar, ao localizar aquele desencarnado, eles vão trabalhar segundo as condições que o desencarnado ofereça. Há desencarnados que, mesmo estando em situação de desequilíbrio, de enfermidade, de dor, eles, na hora que eles conseguem, que eles estão ali envolvidos pelos espíritos elevados, eles conseguem captar um pouco daquela vibração, daquele pensamento salutar e conseguem elevar o pensamento a Deus. E aí estabelece-se a sintonia, aquela afinidade necessária para que a ajuda ocorra. Em outras situações, isso não acontece. Mesmo com a espiritualidade ali atuando, elevando os pensamentos, direcionando vibrações, a psicosfera mental daquele espírito desencarnado é tão inferior que ele não consegue elevar o seu pensamento, ele não consegue perceber o auxílio da espiritualidade e não consegue ser ajudado. Então, ele também cria afinidade, sintonia ou bloqueio. Nesse caso, o auxílio vai acontecer? Não. É necessário esperar o tempo. É necessário, nessas situações, esperar realmente que a dor que chega em todos os corações faça o trabalho que muitas vezes o amor, nesse primeiro momento, ainda não consegue fazer. Só a dor é que vai abrir no coração, na mente, no espírito daquele desencarnado, a condição de se abrir para o auxílio, para o amparo. Aí Deus, na sua infinita bondade, ele vai saber aguardar. Ele sabe, ele espera, ele é paciente, ele aguarda o momento de cada um de nós e vai aguardar o momento daquele coração também, certo? Mas muito bem, voltando então aqui para o nosso trabalho. Então, no dia e no horário da irradiação, recolher-se em oração, evitar discussões, que mais? Evitar desentendimentos. Aqui é um pouco repetitivo, mas enfim, desentendimentos dá a entender que é uma coisa um pouco mais suave, mas discussões são aquelas brigas, realmente desequilíbrios, ira, que muitas vezes nós identificamos. Seja uma coisa mais suave, seja algo mais sério, ambos atrapalham e dificultam o trabalho. Evitar ambientes negativos. O ideal é que, no dia do trabalho, evite sair, ir para lugares muito pesados. Posso ir na casa de um familiar, ter um ambiente, lá é um ambiente salutar? Posso. Mas evite ambientes com muita gente, com bebida, ambientes realmente que energeticamente sejam pesados, densos, porque nós vamos de alguma forma absorver. Por mais que eu não seja, por exemplo, um médium, como um médium, porque ele é uma esponja, ele é uma antena, ele atrai querendo ou não querendo. Nós, ao estarmos numa ambiência dessa, cheia de energias densas e pesadas, nós, como somos imperfeitos, acabamos assimilando um pouco dessas energias. E aí dificulta o nosso trabalho, porque nos deixa com uma carga pesada ao nosso redor, quando nós devemos, naquele momento, estar exatamente com uma atmosfera psíquica e energética o mais positiva possível para recebermos o trabalho, as irradiações que nos serão ministradas. Então, evitar esses ambientes.
evitar se intoxicar com fumo, alcoólicos, qualquer tipo de alimentos ou bebidas que possam comprometer o meu equilíbrio mental e possam também comprometer a minha digestão. Então, aqui evitar também alimentos pesados, gordurosos, com pimenta, com condimentos, porque tudo isso dificulta o trabalho digestivo e dificulta a assimilação do meu corpo perispiritual das energias e dos fluidos que são irradiados. Então vejam, a questão da alimentação frugal e evitar intoxicar o nosso organismo com alimentos e produtos inadequados e pesados é um cuidado, uma preocupação de quem está irradiando, como nós já vimos na aula anterior, como é uma condição de quem está recebendo a irradiação. Por isso que nós sempre colocamos a alimentação leve, não intoxicar o nosso organismo com isso que não é benéfico para o trabalho, para a absorção dessas energias. Vejam, vamos falar agora sobre a cura real. Será que as pessoas conseguem ficar definitivamente curadas dos seus problemas através da irradiação? Então vejam, são raras as pessoas que cogitam sobre a cura real. E o que é a cura real? É a cura completa do corpo físico? Ou a cura real é a cura completa do nosso espírito? A maioria das pessoas inquietas pede alívio dos males físicos, como se a consolação real fosse obra de improviso, assim por de fora para dentro. Em todo tipo de cura deve existir a nossa participação, de forma vivencial, eliminando as causas que deram origem aos sofrimentos. Meus amores, a cura real não está no corpo. A cura real está no espírito. Eu preciso, para adquirir a minha cura real, verdadeira, a saúde plena, mente, espírito e corpo físico, eu preciso tratar a causa. E qual é essa causa? As minhas imperfeições. O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha ânsia pelo poder, o meu materialismo. Eu preciso curar a minha alma, aquelas sensações, aqueles sentimentos inferiores que ainda têm força, que ainda me escravizam e que adoecem o meu corpo físico, porque o corpo físico nada mais é do que um reflexo do meu corpo espiritual. Se o meu espírito está doente, o corpo físico não vai adoecer? Claro que vai. Então, nós queremos sempre aliviar os nossos problemas físicos, mas curar as nossas mazelas do espírito nós não queremos, porque exige esforço, exige dedicação, exige oração e vigilância, exige renúncia. E aí nós não queremos isso, mas é o que nós estamos aqui nesse momento refletindo. Adianta só curar o corpo e não curar aonde está a causa do problema real? Como regenerar a saúde se perdemos longas horas na posição de cólera ou de desânimo? Como recuperar, como regenerar minha saúde espiritual, da alma, se eu ainda me deixo envolver pela cólera, pelo desequilíbrio, pelo desânimo, por tudo que não é bom? Às vezes, os males são reversíveis, cessam e retornam porque idêntica condição apresentamos. Ou seja, às vezes o problema cessa, mas ele volta, porque eu continuo mantendo a minha conduta em desconformidade com a lei de Deus. O problema volta. Se eu não trabalho mais uma vez na causa, se eu não procuro a cura real, a doença volta. Então, tornamos a cair nas mesmas tentações que tínhamos superado e desastradamente repetimos a queda. Então, até colocamos aí uma imagem de uma pessoa realmente caindo
exatamente uma ideia aqui do que acontece conosco. Nós acabamos continuamente caindo nos mesmos problemas. Se eu, por exemplo, já sei que eu não posso, que eu tenho um problema com as drogas, eu vou realizar um trabalho de radiação, eu vou ficar momentaneamente bem, mas se eu continuar utilizando o, 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 as drogas, se eu continuar nesse comportamento inadequado, utilizando os narcóticos, eu não vou voltar a ter o problema? Com certeza. Então, muitas vezes o problema é reversível, ou seja, eu posso obter a cura completa, mas se eu não me mantiver, se o enfermo não se mantiver numa conduta constante de renovação, o problema vai voltar. A cura só se dará, então, em caráter duradouro se corrigirmos as nossas atuais condições materiais e espirituais. A verdadeira saúde é o equilíbrio e a paz que, em espírito, soubermos manter, onde, quando, como e com quem estivermos. Empenhemo-nos em curar males físicos, se possível, mas lembremos que o Espiritismo cura, sobretudo, as moléstias morais. Então, o enfermo precisa fazer aquela análise interior, aquela reflexão íntima para que ele possa avaliar o que ele precisa melhorar, que tipo de virtudes ele precisa adquirir. Que tipo de mazelas espirituais, de comportamentos inadequados ele precisa se trabalhar, que ele precisa vigiar para que todo dia ele possa ir paulatinamente domando a si mesmo. Eu sempre gosto de falar que o nosso problema, a nossa luta, nunca é contra o outro, é contra nós mesmos. Embora nós tenhamos o hábito de sempre culpar o outro pelos nossos problemas, isso é o nosso orgulho que faz com que nós reflitamos no outro um problema que é nosso, que nós responsabilizemos o outro, o meio, o trabalho, Deus, o que na verdade é responsabilidade minha. Há sempre uma fuga de mim mesma, porque quando eu olho para mim e observo as minhas mazelas, eu crio a responsabilidade, o dever, pelo menos, de mudar. E como nós não queremos isso, nós deixamos de olhar para nós. E isso não pode acontecer. Então, a cura só terá caráter realmente duradouro se eu corrigir as minhas problemáticas, claro, aproveitando sempre o momento atual, a atual reencarnação, os meus problemas materiais e espirituais. Então, se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais, e quando nós adquirimos a saúde, o equilíbrio, não se faz presente só na hora que eu estou numa atividade caritativa. Aquilo se faz presente sempre. Onde eu estiver, com quem eu estiver, quando eu estiver, na condição que eu estiver, eu vou estar ali reproduzindo aquilo que eu sou. A minha paz, o meu equilíbrio ou a minha ignorância, a minha ira, a minha impaciência. Onde eu estiver, eu vou reproduzir aquilo que eu sou. Então, reforcemos, precisamos curar, sim, mas essencialmente as moléstias do corpo. E as dificuldades que os espíritos têm no serviço de socorro. Isso acontece, os espíritos terapeutas enfrentam sérias dificuldades no serviço de socorro aos pacientes cujos nomes estão inscritos nas listas dos centros espíritas. E a dificuldade é dos espíritos? Não. A dificuldade vem dos enfermos ou da equipe encarnada, que nós somos tão ainda indisciplinados que nós damos muito trabalho para a espiritualidade. Então, além das dificuldades técnicas resultantes de certo desequilíbrio mental do ambiente onde eles atuam, outros empecilhos são encontrados em virtude do estado psíquico dos próprios doentes. Então, além das dificuldades que a equipe encarnada oferece para os espíritos, como ele diz, às vezes o ambiente não está
limpo espiritualmente, a mente dos trabalhadores encarnados não está boa, estão cheios de problema, não conseguem se concentrar, não conseguem adotar as medidas e as cautelas, se prepararem para o trabalho, dificultando a emissão dos fluidos que eles precisam fornecer e doar naquele trabalho, enfim. Além de terem que vencer todos esses empecilhos, eles ainda têm que vencer a espiritualidade, na verdade, os problemas, os obstáculos, muitas vezes o estado psíquico extremamente delicado dos próprios doentes. Porque se eles estão ali para receber benefícios, nem sempre eles vão estar bem, senão eles não estariam ali na condição de enfermos. Muitos estão doentes do corpo, mas estão mentalmente abertos ao trabalho, ao auxílio. Mas outros não querem nem saber. Outros estão psiquicamente, emocionalmente, completamente perdidos e abalados, dificultando aquela sintonia, aquela afinidade necessária para que o auxílio se dê. E a espiritualidade busca recursos, fazem tudo que está ao alcance para que o mínimo de auxílio possa ser dado, para que o trabalho não seja perdido, não por responsabilidade, incompetência, falta de dedicação da própria equipe espiritual, mas por falha dos espíritos realmente encarnados. Então, é evidente que os desencarnados desencarnados, eu digo os espíritos que atuam no trabalho, a equipe espiritual. É evidente que os desencarnados têm pouco êxito na sua tarefa abnegada de socorrer os enfermos quando estes vibram ódio, vingança, luxúria, cobiça, desesperança ou quaisquer outros sentimentos negativos e viciosos. Eles não conseguem, eles vão fazer o quê? Eles chegam lá propensos ao trabalho e os enfermos, os encarnados ou mesmo os desencarnados estão numa vibração completamente diferente. Então, brigando, discutindo, bebendo, fumando, ali enfim, em conversação pouco elevada, fazer o quê? Esperar o tempo, a dor bater no coração dessas pessoas para ajudar na transformação. Eles não podem fazer milagre se nós não estivermos ali ajudando. Então, os espíritos enfrentam muitas dificuldades no trabalho? Enfrentam. Nós é que as ocasionamos, como nós já vimos. Perfeito? E aí nós vamos para a nossa reflexão final, finalizando então a segunda parte da aula número 6, que diz: diante das informações recebidas, você se sentiu realmente capaz de cultivar bons sentimentos, pensamentos e atos, criando ao seu redor uma atmosfera espiritual positiva e assim irradiar fluidos salutares? Vejam que nós falamos sobre exatamente essa atmosfera espiritual positiva que o trabalhador da irradiação precisa ter. E para isso é necessário bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. Você se sente capaz disso? Você se sente capaz de operar em você as transformações necessárias para que a sua atmosfera espiritual seja melhor? Hoje, se você precisasse dar uma nota para a sua atmosfera espiritual, qual seria ela? Seria uma nota que você se sente feliz? Você considera que você realmente tem a ambiência espiritual positiva? Que você gostaria que o seu benfeitor tivesse para lhe ajudar? Vamos inverter a situação? Se você hoje fosse o enfermo e você soubesse que o trabalhador da irradiação apresenta a sua atmosfera espiritual, como você se sentiria? Você ficaria feliz? Pensaria, que bom, eu sei que eu vou receber bons fluidos, porque eu conheço aquela pessoa e eu sei a atmosfera espiritual dela? Ou você ficaria preocupado? Poxa vida, é aquela pessoa que vai irradiar para mim?
aquela pessoa não tem uma atmosfera espiritual positiva. Então, que tipo de fluidos de radiação ela vai me proporcionar? Perfeito? Então, é essa análise que nós estamos aqui pedindo para que você tenha nesse momento. E aí, meus amigos, nós temos a nossa bibliografia, que é a mesma, em todas as aulas é a mesma, são realmente as obras básicas utilizadas para a irradiação e aquelas outras pontuais que eu trago para vocês na própria aula, nos próprios slides, eu coloco ali para vocês a fonte. Mas o grosso do nosso trabalho, das fontes utilizadas, estão aí na nossa bibliografia, certo? Então, meu muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui, nos acompanhando, nos auxiliando, realmente trazendo para nós a sua companhia maravilhosa, o meu muito obrigado. Segue o nosso canal do YouTube, lembrando que os nossos cursos estão em playlists. Busque sempre a playlist que você quer, para que você possa encontrar o conteúdo que você deseja. Temos o nosso Instagram, temos o nosso Telegram, temos o nosso site, onde você pode encontrar na aba Sala de Aula os slides que nós disponibilizamos aqui. Então, se você quer ter os slides à sua disposição, vá no nosso site, lá na aba Sala de Aula, se torne um membro do canal, é tudo gratuito, é só para o nosso controle. Então, se torne um membro, preencha lá as informações que ele solicita e vá lá na pasta que você quer e faça o download dos slides. Nós temos ainda os e-mails que você pode encaminhar. Se você tiver alguma dúvida doutrinária, pode encaminhar para o e-mail Evelyn, que nós vamos estar à sua disposição. E para outros assuntos que não dúvidas doutrinárias, também temos o suporte e temos o nosso WhatsApp à sua disposição. Também perfeito, meus queridos amigos. Muito obrigada, então, pela sua presença. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou da nossa aula, dê aquela curtida. Para nós é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você. E se você gostou do conteúdo da nossa aula, compartilhe esse link. Nós agradecemos. Meus queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.